Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí galera, vamos para mais uma aula de ciências. E hoje, como é de costume nosso, como sempre a gente faz, vamos rever e dar uma respondida nas atividades da aula anterior, tá certo? A gente falou sobre ondas, a gente foi eletromagnéticas, sobre ondas mecânicas, ondas de luz, ondas de rádio, ondas sonoras. E aí, na primeira questão, eu perguntei, o que são ondas e quais os dois tipos principais? O que são ondas? São perturbações que se propagam pelo espaço sem o transporte de matéria, apenas de energia. Quais são os principais tipos? Ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, certo? Segunda questão, a alternativa correta é a alternativa A. Na terceira questão, a alternativa D. Na quarta, a alternativa também D. E na quinta questão, a alternativa B. Hoje, a gente vai rever um pouquinho desse conteúdo sobre a seleção natural, que foi proposta, como eu falei em outras aulas, por Charles Darwin, onde ele acreditava, que as espécies tinham que se adaptar àquele determinado espaço para poder que se desenvolva, que tenha a sua vida, certo? Então, eles se adaptavam, e os que não conseguiam se adaptar àquele meio ambiente, simplesmente seriam extintos, ou seja, deixariam de existir. Então, a seleção natural é um dos fenômenos fundamentais da evolução. Essa teoria evolutiva foi formulada, como eu já falei, pelo naturalista Charles Darwin, certo? A seleção natural, ela afirma que as características vantajosas de uma população para um determinado ambiente são selecionadas e vão contribuir para a sua adaptação e sobrevivência, certo? Então, como é que ocorre essa seleção natural? Ela ocorre pela necessidade de sobrevivência. Tanto os animais como nós seres humanos temos uma necessidade de sobreviver. Então, para isso, temos que adaptar ao meio ambiente, ao clima e todos esses aspectos geográficos. Então, essas adaptações das espécies dentro do meio ambiente ocorrem na seleção natural. É através dela que as espécies mais adaptadas persistem no ambiente. Um exemplo aí da imagem é o sapo e o grilo. O sapo, o sapo na iguana aí do lado, ele se alimenta de quê? De grilos. Então, quem é que sobreviveria aí nessa seleção natural? A iguana, porque o grilo é um animal mais fraco, certo? Então, os indivíduos com características mais adequadas para um determinado ambiente são mais propensos a sobreviver e se reproduzir, certo? Então, a partir disso, as características vantajosas dentro de uma população são passadas para a geração seguinte. Os indivíduos que são menos adaptados não vão se reproduzir, então, fazendo com que uma característica que eles tenham desvantajosa torne-se cada vez mais rara. Aí, a imagem abaixo, nós temos um exemplo das girafas. Existiam girafas de pescoço longo e girafas de pescoço mais curtos. Como naquela época as árvores eram maiores, o que acontecia? Essas girafas de pescoço mais longos, elas se alimentavam, enquanto aquelas de pescoço mais curtos não conseguiam alcançar as árvores e daí não conseguiam se alimentar, não desenvolvia. O que aconteceu? As girafas de pescoço longo sobreviveram, ou seja, se adequaram ao meio ambiente. Porém, aquelas girafas de pescoço curto não conseguiram sobreviver, pois não se adaptaram ao meio ambiente e assim as gerações seguintes foram todas de girafas de pescoço longos que temos até os dias de hoje. Por quê? Porque apenas elas conseguiram se adaptar ao meio ambiente e garantir a sua sobrevivência. Então, pessoal, é basicamente assim que acontece a seleção natural, certo? A questão de adaptação de espécies no meio ambiente. Então, na época em que Darwin formulou a teoria da seleção natural, não existiam ainda estudos genéticos, ou seja, ainda não tinha esse estudo que a gente tem hoje da genética. Portanto, ele não soube explicar, por conta disso, os mecanismos da transmissão das características hereditárias. Ou seja, ele não sabia explicar que aquela seleção natural de girafas ter pescoço longos e outras ter pescoço curto seriam por conta do seu material genético, que dava características diferentes. Então, ele ainda não sabia explicar isso. Mas hoje, a gente sabe que os genes são os responsáveis pela transmissão de nossas características, certo? Cor de olho, tamanho de membros,
Tudo que a gente tem no nosso corpo são os genes que caracterizam, tá certo? Por fim, é importante ressaltar que a seleção natural é um processo lento e gradual, porém atua de modo permanente nas populações. Até hoje, temos que nos adaptar ao meio ambiente. Isso porque ela promove variação nas características de uma população, como tamanho, peso, coloração. Ou seja, aquelas características que são vantajosas vão ser mantidas e repassadas aos descendentes, enquanto aquelas características que não têm vantagem alguma, ou seja, que são desfavoráveis, vão ser o quê? Eliminadas. Então, ó, tem uma frasezinha de Charles Darwin que dizia o seguinte: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Aí embaixo a gente vê o dinossauro lá, que foi extinto, né? Não se adaptou às mudanças e daí deixou de existir. Então, ó, na seleção natural existem 3 tipos: a seleção estabilizadora, a seleção direcional e a seleção disruptiva, que eu já vou explicar cada uma delas para vocês. Bem, mas antes, o que é essa seleção? Existe, como eu disse, diferentes tipos de seleção natural, que é a direcional, a estabilizadora e a disruptiva. Porém, cada um desses tipos seleciona um fenótipo diferente e só foi possível ser percebido através dos estudos de genética. A estabilizadora é a seleção em que o tipo mais comum da seleção natural, e além dela ser a mais comum nas populações atuais, como o próprio nome sugere, ela seleciona os organismos com fenótipo intermediário. O que é que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que indivíduos muito fora da média, ou seja, extremos, grandes demais, como é o caso dos dinossauros, são eliminados, certo? Então essa é a característica da seleção estabilizadora. Na seleção direcional, é o tipo de seleção natural em que o fenótipo extremo vai ser o quê? Favorecido e tem a sua frequência aumentada na população. É o tipo de seleção que provoca mudança mais rapidamente que as outras, sendo o tipo mais usado nas seleções artificiais. Então, ó, já podemos perceber aí uma grande diferença entre elas. Enquanto a estabilizadora ela dificulta os organismos extremos, ou seja, os organismos maiores, na direcional vão ajudar, vai ser um agente facilitador para esses animais, como exemplo, de tamanho extremo, certo? No caso da seleção disruptiva, ela é aquela em que os extremos também são favorecidos, só que os organismos intermediários vão ser eliminados. Um exemplo desse tipo de seleção pode ser observado em alguns tentilhões africanos, que são adaptados quando eles começam a comer sementes. Eles variam em tamanho, tem uns que são grandes, tem outros que são médios, outros que são pequenos, mas as suas formas intermediárias são pouco observadas. Mas por que isso ocorre? Ocorre porque existem sementes que variam em dureza. Então, os tentilhões maiores, eles conseguem alimentar-se das sementes mais duras. Os menores alimentam-se das sementes mais macias. E assim, cada um tem a sua sobrevivência e sua adaptação. Um pouquinho sobre Charles Darwin. Esse Charles Darwin ele foi o naturalista que a gente já ouviu falar muito dele nas nossas aulas anteriores, inglês, que formulou, além dessa ideia da seleção natural, ele tem um livro que é chamado A Origem das Espécies. Ele, quando estudava a variação entre plantas, entre animais, em sua viagem a bordo do navio Beagle, que percorreu todo o mundo, ele teve ideias onde foram publicadas em um livro chamado A Origem das Espécies, lá em 1859. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima aula.